Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Queridos irmãos em Cristo, muito feliz aqui, pois estamos começando mais um capítulo. Devagarzinho, página a página, estamos evoluindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como sugestão, capítulo 15, itens 1 a 3. O que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes às ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirás em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome, não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus 25, 31 a 46. Item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar.
qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Esta passagem está registrada em São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que apenas figura a alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre o porvir à verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, o da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo ou o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E com os itens de 1 a 3. O de que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Temos então as
passagens contadas por São Mateus e São Lucas, onde podemos concluir que o exercício de todas as demais virtudes levam à caridade, que é o amor em ação, e à humildade. Porque para conquistar essas duas virtudes essenciais e vitais, devemos nos esforçar para ser generoso, paciente, tolerante, resignado, cumpridor dos deveres, benevolente, pacífico, afável, piedoso, compassivo, solidário, indulgente, grato e perdoando sempre. Nesta parábola, onde Jesus responde uma pergunta: e quem é o meu próximo? Fica bem evidenciado que todos somos e estamos próximos uns dos outros, independentemente de termos nascido em famílias diferentes, em nações diferentes, conhecidos ou não, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Temos a mesma origem e o mesmo destino. Evidencia que todo aquele que precisa de alguém para algo é o próximo desse alguém, bem como aquele que serve o outro na sua necessidade. Desse modo, entendemos que somos todos os próximos de todos. E se aceitamos Deus como Pai de todos, como afirmamos em nossas preces, quando falamos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, estamos nos aceitando como irmãos e como irmãos fraternos e solidários, porque é assim que devemos agir uns para com os outros. Essa ideia, entendida e aceita, leva o homem a olhar qualquer pessoa não como um estranho, mas como alguém igual, com os mesmos sonhos, aspirações, ideias, em condições e situações semelhantes ou diferentes, mas merecendo o respeito, a consideração de um irmão. Essa concepção do outro leva a despertar um sentimento fraterno, facilitando a eliminação do orgulho e do egoísmo, que não se encontram nas leis divinas. Não existe nenhuma justificativa para continuarmos com orgulho e com egoísmo. Sermos, para o sofrimento alheio, o auxílio necessário, nos esforçando para fazer sempre o bem. Além de ser necessário para a nossa evolução e também para a evolução da humanidade, são atitudes de que se sente um prazer interno, uma sensação de felicidade. Para isso, não há necessidade de ser sábio, de ter grandes conhecimentos, de ser rico, viver em altas posições sociais ou exercer cargos importantes. Não, não e não. Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode fazer sempre o bem, desde que tenha para com o outro e qualquer outro o mesmo sentimento que teve o próximo da parábola. E esse outro é qualquer outro mesmo. Isso serve para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos do cotidiano. E isso no trânsito, nas redes sociais, principalmente
no que abalou muito os relacionamentos pessoais, que foi na política, onde nós vimos famílias com pessoas sem se falar, vizinhos sem se cumprimentar. Isso vale para todas as situações. E como disse Jesus, vai e faze tu o mesmo. Isso ecoa em nossas mentes, porque todos os seus ensinos foram dirigidos para toda a humanidade da Terra, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Vamos parar para pensar até quando Jesus deve esperar os nossos esforços em segui-lo? Até quando Jesus vai esperar que possamos vivenciar os seus ensinos e exemplos? Estamos buscando a prática do amor, a caridade e a humildade para com todos, sem distinção? Estamos nos esforçando para ser como Jesus, como Ele nos ensina? Então, meus irmãos, que essas reflexões sejam uma constante em nosso dia a dia, que possamos vigiar e orar a todo instante, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes sejam sempre voltadas ao progresso, ao nosso progresso, à nossa reforma íntima. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia. Que o amor estabeleça em nós a maior proporção em tudo que nos envolva. Que assim seja.